Olá, galerinha! Vamos dar continuidade no nosso conteúdo. Esse mês iremos falar de invertebrados. Entramos no reino animal. E aí a gente vai começar a falar da questão dos primitivos até os mais evoluídos, tá? Questão de invertebrados até chegar aos vertebrados. Bom, os animais invertebrados eles não apresentam, não têm esqueleto interno, tá? Nem crânio. Não apresentam coluna vertebral, tá? Sem coluna vertebral. São aquáticos e podem ser terrestres também. Os primeiros invertebrados foram aquáticos, né? E aí foram evoluindo, foram aparecendo novas estruturas até permitir eles terem uma vida terrestre. Alguns são fixos, outros móveis. Alguns não parecem nem um pouco com animais, porém são encontrados no reino animal, sim. E vamos seguir a seguinte linhagem. A gente vai começar dos mais primitivos até os mais evoluídos, tá? Então a ordem de apresentação dos animais são dos mais primitivos até os mais evoluídos, tá? Poríferos. Os poríferos são os mais primitivos, as famosas esponjas. São exclusivamente aquáticos. Seu corpo é cheio de poros e canais. Esses poros e canais é que permitem a entrada e a saída da água nesses animais. São fixos, são presos, e tem uma célula importante chamada de flagelo. Essas células são parecidas com um chicote, mas tem uma espécie de cauda que, quando se movimenta, traz a água para dentro do animal. Já que são fixos, eles não utilizam a movimentação, eles usam a movimentação dessa célula para atrair tudo que está próximo. Assim, eles conseguem até seus alimentos. Então, essas células elas começam a movimentar essa cauda com grande rapidez. E essa movimentação, que parece um chicote, faz com que atraia a água que está próximo desses animais. Esses poríferos são chamados de animais filtradores. Por que eles têm esse apelido? Porque os poros servem para retirar o que ele quer da água, tá? Como alimento, nutriente, oxigênio, e libera o que ele não precisa. Então, ele utiliza essa estrutura para retirar, para utilizar o que ele precisa para sobreviver, e o que ele não precisa ele joga fora. Eles não apresentam boca. Como é que esses animais se alimentam se eles não apresentam boca? Já que eles se alimentam de seres bem pequenos, no caso de plânctons, que são minúsculos, eles não precisam de sistema digestório. Esses plânctons minúsculos, eles entram direto na célula do corpo. São chamados de digestão intracelular. Eles não precisam ser quebrados, menores. Já são pequenos, então isso facilita a digestão. Então a célula absorve esses seres por ser bastante pequeno. Tem duas estruturas, átrio e ósculo. O átrio ele armazena água e o ósculo ele serve como uma abertura para liberar o que o animal não utilizou, tá? Essas células, que são os flagelos, movimentam com bastante rapidez para a água que está próxima penetrar a esponja. Então, esse movimento tem que ser o tempo todo para que aconteça essa entrada toda vez pelo animal. A entrada da água na esponja sempre é lateral, através dos poros. E a saída, depois que ela já pegou tudo que importa, né, nutrientes e o alimento dela, ela libera na parte superior, na parte de cima. Então a água entra lateralmente pelo poro, fica um tempinho no átrio e logo após é liberado no ósculo em cima, tá? Então esse movimento de entrada lateral, armazenamento e a liberação
ela retira tudo que ela precisa, tá? Da água, oxigênio, alimento, nutriente, tudo ela faz durante esse movimento. Então ela fica fazendo esse movimento o tempo todo. Por isso que ela recebe o nome de filtradores. Porque tem a entrada, armazena, retira e depois libera, tá? Sempre nesse movimento o tempo todo. Quinidários. Os quinidários são animais mais evoluídos que as esponjas, né? Algumas são bastante conhecidas, que é o caso da água-viva. Eles apresentam estruturas que não eram encontradas nas esponjas, tá? São exclusivamente aquáticos, então a gente continua naquele movimento aquático. Apresentam tentáculos, uma nova estrutura, tentáculos. Esses tentáculos, eles servem tanto para a defesa, né? Alguma ameaça se aproximar desses animais, eles têm como efetuar uma defesa, como também para a movimentação, se locomover. Esses tentáculos eles ajudam na movimentação. Boca, uma estrutura já importante. As esponjas não tinham bocas. A água-viva, os quinidários, já apresentam uma estrutura nova. Boca. O alimento entra pela boca e sai pelo mesmo local. Exatamente. O sistema digestório desses animais não é completo. Então, o alimento entra pela boca, tá? E volta pelo mesmo local. Como é que isso acontece? É como se fosse realmente uma espécie de vômito. Ela engole, faz a retirada dos nutrientes do que ela precisa e depois joga fora, tá? Ela como uma espécie de, ela vomita. Então, ela engole, retira e depois joga o alimento pela mesma parte que ele entrou, a boca. Alguns quinidários são sésseis, ou seja, parados, fixos. Outros são móveis, ou seja, tem como se locomover nadando com a ajuda dos tentáculos. Existe uma estrutura chamada quinidócitos. Esses quinidócitos é uma estrutura muito importante na captura de alimento ou defesa, tá? Essas estruturas elas ficam localizadas nos tentáculos e isso ajuda muito na questão da defesa. Os quinidócitos, tá? Eles têm uma parte de defesa e alimentação. Na parte da alimentação, contém substâncias tóxicas. Essas substâncias, uma espécie de veneno, causa irritação ou paralisia. Ela imobiliza sua presa, tá? E isso faz com que ele ganhe tempo para pegar essa presa e fazer a alimentação. Em caso de defesa, já que eles ficam nos tentáculos, eles causam irritação e também muita dor, tá? Então, é um estímulo de contato. Aí a presa ou o predador tiver um contato imediato com os quinidócitos, eles são liberados, fazendo com que estabeleça um contato direto, imobilizando, causando irritação ou até muita dor no predador, tá? Então é uma estrutura muito importante tanto para a defesa como para a alimentação. Platelmintos, conhecidos popularmente como vermes, são mais evoluídos que as esponjas do que os quinidários, tá? Eles podem ser parasitas, ou seja, vive à custa de outro ser vivo, chamado de hospedeiro, ou podem ter vida livre, sem hospedeiro. Apresentam boca, também da mesma maneira que
os quinidários, essa boca é incompleta. Ele engole e depois joga fora, assim como os quinidários. E apresentam também um corpo achatado. É uma diferenciação entre os vermes. A gente vai falar de vários vermes. Os platelmintos são vermes de corpo achatado. Apresentam uma estrutura muito importante, ocelos. Esses ocelos são falsos olhos. Por que falsos olhos? Porque esses ocelos, eles não captam a imagem, eles não formam a imagem. Eles apenas funcionam como captação de luz, para saber se está claro ou escuro. Tá? Então, de maneira alguma, os ocelos eles formam imagem. São estruturas bem primitivas que servem para ter uma noção de escuro, de que se tem luz ou não, mas nunca de formar imagem. Mas já é um fator muito importante evolutivo, esses ocelos. Meu muito obrigado e até a próxima.